Gente, lembra que a gente está falando do assentamento. Eu estou aqui colocando ideias quimbandeiras, viu? E não estou fazendo a análise de outros cultos que para a quimbanda que estou falando respeita a todos, né? Ela não é uma tradição exclusivista, mas estou falando qual é o que ela diz a respeito desse elemento. O último foi o assentamento. Vou contar uma curiosidade. Alguns quimbandeiros, esses quimbandeiros tradicionalistas, percebem e sabem o momento do seu desenlace, da sua morte, e se preparam para aquilo. Alguns querem continuar sua jornada, mas alguns desses sábios quimbandeiros querem permanecer ajudando a sua comunidade ou ajudando a quimbanda, que é uma grande família. Eles se preparam para morrer. Para quê? Para depois virarem Exu. Então eles deixam indicações de ordem mágica muito complexa para serem realizadas por um braço direito, por alguém que ele confiou e preparou, normalmente um discípulo, que depois do desencarne do quimbandeiro começará uma série de rituais onde com o tempo fará com que aquela alma seja trazida para a comunidade, aquela alma incorpore e aquela alma trabalhe como um Exu na quimbanda. E ali ele terá um assentamento. Esse é um caso onde o osso daquele que em vida desejou permanecer conosco está lá presente como um sinal dessa lembrança e trazendo a função desse axé que ele teve em vida, que permanece conosco, não se dissipa na natureza. Então, esse quimbandeiro que volta, quando volta em alguém, em algum médium da sua comunidade, ele vai adotar um nome de guerra. Para nós, para quimbanda, os nomes dos Exus todos são nomes de guerra, são nomes simbólicos das suas funções entre nós, né? Então, normalmente o quimbandeiro adota o nome de guerra daquilo que ele já trabalhava em vida, ligado a um Exu ou mais de um, ele vai adotar. Ele pode até adotar o nome de um Exu que já existe, que normalmente foi o padrinho dele, o mestre dele, o Exu que ele trabalhou mais em vida. E assim continua. O ciclo de ajuda à comunidade, à tradição, a quem necessita, continua. Ele se tornou um Exu, ele se tornou um trabalhador, ele quis, ele se preparou, ele tinha conhecimento, ele tinha o axé, o moio da coisa. E falou, faz assim, assim, esse é meu assentamento. Permanecerei convosco, permanecerei entre vocês. Contem comigo, a morte não vai nos separar. Eu ajudarei vocês. Olha aí que bonito, olha aí que ciência, olha aí que tradição. Isso é quimbanda, não é espetar bonequinha para fazer o outro ficar doente. Isso não é quimbanda, isso é magia negra. Magia negra não tem tradição, magia negra não tem um vínculo religioso. Ela é uma prática solta, feita por pessoas ignorantes, certo? Olha que não é quimbanda. Outra coisa, a gente tem na Umbanda tronqueira. Se a tronqueira é de Exu, e Exu, pelo que a gente falou, realmente a quimbanda tem um foco intenso, né? Nessas almas que a gente condicionou a chamar de Exu e Pombagira. E a tronqueira da quimbanda é a mesma coisa? Ou qual a visão da quimbanda da tronqueira? Se a tronqueira que tem na Umbanda nasceu na Umbanda, como faz na quimbanda? Ou se não nasceu da Umbanda, se foi a quimbanda que ensinou, como é? Bom, o que é a tronqueira? Para a quimbanda, a tronqueira é uma área externa ao templo ou ao terreiro, onde são colocados, são fundamentados, imantados forças que trabalharão para a proteção física e astral do templo ou do terreiro.
a tronqueira para a quimbanda e para muitos umbandistas de antigamente sempre foi e sempre será, pelo menos para a quimbanda, externa. Porque a função dela é fazer a vigilância externa de quem está chegando e está entrando na estrutura do templo do terreiro. Então ali são colocadas forças. Que forças são essas? Para a quimbanda tradicional, são o que a gente chamaria hoje, na linguagem ocultista, elementais. Alguns Exus são encantados. Lembra que eu falei? Os encantados têm uma hierarquia imensa. Aqueles encantados mais próximos da natureza que a gente tem ao nosso redor todo dia, vamos dizer assim, são os usados. São elementais, encantados, que não têm uma hierarquia superior, mas eles são mediana ou inferior. Inferior não é depreciativa, não está depreciando o Exu, mas está dizendo o modo dele atuar. Eles são colocados lá. Para a quimbanda, não é colocado um Exu de trabalho, que é um Exu de comunidade, é um Exu de aconselhamento, que normalmente são os Exus que a gente conhece na Umbanda na tronqueira, com exceção de um, que é o que você já deve saber, o Exu tronqueira. O Exu tronqueira, ele é adaptado para trabalhar na tronqueira, senão ele não tinha esse nome. Por quê? Porque ele carrega essa qualidade que eu acabei de explicar. Essa é a visão quimbandeira tradicional. E aí aquilo é colocado lá fora e mantido estável e trabalhando em prol da comunidade que está lá no terreiro. A gente compreende que essa ideia passou para a Umbanda. Quem ensinou isso não foram os Yorubá, foram os curandeiros Banto do Brasil. E aí foi para a Umbanda. Com o tempo, a Umbanda funcionava onde? A Umbanda, o centro, terreiro, etc. de Umbanda funcionava nas ruas da periferia das cidades. Com o tempo, a cidade cresceu e o terreiro acabou ficando na cidade, no centro ou em bairros próximos ao centro, que seja um bairro periférico. Mas era diferente do terreiro estar lá no morro, do terreiro estar na rua de terra, onde acabava um bairro, né? que era a cidade antigamente. Então, dentro da estrutura urbana, moderna, não tem lugar para fazer tronqueira lá fora, porque não tem um lá fora. O terreiro é uma sala alugada, o terreiro está em cima de uma loja, de uma padaria, funciona lá muito bem, muito tranquilo. Então, onde fazer a tronqueira dentro dessa ideia tradicional? Para quimbanda, não tem tronqueira, que a tronqueira precisa estar lá fora. Até porque, se a gente entrar dentro da tronqueira da quimbanda, a gente vai ver que não tem chão, tem terra. Ou seja, é o chão natural, não é o cimento, não é o ladrilho, não é a madeira, não é nada. Porque tem que ter terra na tronqueira, né? Então, como fazer isso no segundo andar? Não dá para fazer, porque não tem terra. Então, o que nós temos e chamamos de tronqueira, pelo menos na visão da quimbanda, é chamado para quimbanda de casa de Exu, não é tronqueira. Até porque a gente pergunta, quem que está aí, né? Na sua tronqueira? Na minha tronqueira está o Exu Marabu, e a Pombagira Maria Padilha. O quimbandeiro tradicional, ele fala, mas, né? Então, sim, a casa de Exu é um lugar separado do terreiro, onde se encontram os assentamentos ou as firmezas dos Exus, donos da casa, os donos da casa, os que têm responsabilidade naquele terreiro, ou simplesmente cultuados na casa, sejam por seus chefes ou pelos médiuns que lá trabalham, que não quiseram ou não têm espaço nos seus lares para ter firmezas ou assentamento, então tem lá no terreiro. Então essa estrutura que a gente pode chamar aí, é chamada casa de Exu, é diferente da tronqueira em função e construção, né? Hoje, com a urbanização, tanto da quimbanda como da umbanda, né? E a tronqueira não tem, porque não é uma casa,
Não tem o lá fora, né? Aquela separação entre aqui termina a rua e começa o espaço onde o terreiro existe. E antes de chegar no terreiro, eu tenho um espaço, que tem uma área, eu tenho um quintal, eu tenho um jardinzinho, e ali está sozinha, quietinha, a tronqueira. Então não tem isso, então a tronqueira, que por uma questão de acomodação da ideia, continua sendo chamada tronqueira, é uma casa de Exu. A casa de Exu é um espaço sagrado do terreiro, onde se encontram os assentamentos, as firmezas dos Exus que trabalham, que são cultuados na casa. Então, para a Quimbanda é um pouquinho diferente para a Umbanda, se bem que para muitos terreiros da Umbanda, que eu até já visitei, que ainda estão no chão, é uma casinha, né? Ele tem aquela bela tronqueira lá fora. Ou tem os dois, ele vai ter a tronqueira e vai ter uma área boa, se ele tem essa área dentro do terreiro, para ter os assentamentos na terra, né? Ou mesmo firmezas. Essa é a diferença. Lembra que naquele conjunto também poderão ter outros assentamentos em outras áreas, poderão ter firmezas, poderão ter fetiches. O fetiche normalmente é colocado sobre o altar, que, por mais uma coincidência, que não é coincidência, tem um nome Yorubá, por acaso? Não. Tem um nome de origem banto, Congá. Né? Tem então um altar na Quimbanda, né? Ou seja, aquela estrutura que é o Congá, existe na Quimbanda? Sim, existe. Os grupos bem tradicionalistas, que a gente pode chamar de Quimbanda com K, o altar é no chão, não tem uma estrutura elevada, porque o Congá da Umbanda não veio da África, não veio da estrutura africana, veio da estrutura católica, né? É o altar que é feito numa mesa, de uma maneira mais simples, ele tem uma estrutura construída que imita e que veio do altar católico, sem problemas, né? Na estrutura banto das sociedades, dos centros, o comum é que as peças que são o foco daquela casa, daquele templo, que nós chamamos altar, que é uma palavra que não tem nada a ver com o mundo africano, estão no chão. Então eles são peças de cerâmica, potes ou quartinhões, com as quartinhas bem grandes, né, com 1 metro de tamanho, quase 1 metro, ou estruturas, não é comum lá, mas aqui sim, de ferro, né, que é lá, tipo um caldeirão, são colocados em cima de zimbas, ou como a gente chama de pontos riscados, e ali em volta são colocados outros elementos representativos daquilo que está firmado, daquilo que está assentado. Para quem banda tradicional se usam apenas estátuas ou representações de madeira. E para quem banda com que? Aquelas imagens clássicas e tradicionais que temos no Brasil, populares das entidades, tipo Pombagira, etc. Estão ali no chão. Se firmam velas? Sim, se firma, porque quando os bantus vieram para cá escravizados, eles já conheciam o uso de velas lá, que não pertencia à tradição de seu culto, porém foram levados pelos missionários portugueses, sobretudo pelos franciscanos, naquela região da África, onde a gente fala aqui, tem uma região bem grande, estendida, onde a gente tem os povos banto, que a gente identifica com esse nome, pelos franciscanos portugueses, sobretudo, né? Levaram elementos litúrgicos, como incenso, como vela, e já lá era usado. Por exemplo, quando os bantos vieram para cá, eles já conheciam o culto de Santo Antônio lá, já existia o culto de Santo Antônio lá. Já Santo Antônio, no mundo do banto, já estava sincretizado com forças locais muito poderosas, porque Santo Antônio foi apresentado pelos missionários portugueses, sobretudo pelos franciscanos, como uma alma muito poderosa, com a capacidade de interceder por nós em todas as questões. E é verdade. Então, se identificou
ali com forças locais que tinham o mesmo atributo, sincretizou. Ou até o quimbanda, o curandeiro, né, banto, que olha sempre as coisas do lado prático e não do lado teológico, ele sentiu o poder de Santo Antônio presente numa igreja católica recém-construída lá, ou durante um culto, ou durante uma devoção de um devoto de Santo Antônio, falou, de fato, essa alma tem um grande poder. De fato, essa alma recebe a mim, que sou um quimbanda, como recebe aquele que veio de um país estrangeiro aqui, né, o invasor branco, né? E por que não também cultuá-lo? Por que não também tê-lo como amigo? Para o quimbanda isso está tranquilo. Para o quimbanda isso está tranquilo. Ele não vai falar, não é do meu... Não, ele vai usar, para que serve? Vou usar também, né? E aprende como usar. Então já existia tanto que a gente tem na região onde hoje a República Democrática do Congo, o culto aqui em Pavita, que foi uma nobre e curandeira, ou seja, era uma xamã, era uma quimbanda, que se dizia a reencarnação de Santo Antônio. Isso muito antes do negro vir para cá. Então, o negro Bantão, ele já tinha ideias que a gente acha que aqui sincretizou, que aqui juntou com a coisa da Igreja Católica e não era, veio de lá. Entre as coisas práticas, o uso de velas. Os iorubás não usavam vela. Não tinha vela no culto. Isso é elemento de branco. Mas os bantos firmavam velas diante das, como a gente pode chamar aqui, um ganga, diante dos assentamentos. Certo? E eu permaneço até hoje na Umbanda. A vela não é um elemento importante na Umbanda, ou se é. De onde veio? É a influência católica. Mas é tão grande assim porque já veio a influência trazida de lá pelos bantos. A vela era um elemento litúrgico importante do culto. Então se firma a vela diante do assentamento. Sim. Então esse assentamento no chão nós chamamos de muatala. É o nome tradicional que usamos em algumas tradições quimbandeiras no Brasil, muatala. Eles estão no chão. Tem um porquê de estar no chão. Por que estão sobre uma zimba? Por que está em cima, né, de um ponto riscado? Uai, porque aquilo que está ali representado, ou dentro daquele caldeirão, ou dentro daquela peça de cerâmica, o barro, está vibrando segundo a energia daquele ponto riscado. E não é geral, é particular. Né? Quando não está no chão, com o tempo se adotou o costume mais católico, ele está então sobre um altar. É esse o congá da Umbanda. O altar que está no chão, vamos dizer assim, o nosso muatala, a gente não chama de congá. A gente vai chamar de congá aquele que é colocado sobre uma estrutura construída, que pode ser uma mesa, mas normalmente não é construído mesmo de pedra, mármore ou outro elemento, que é uma cópia, de fato, do altar central católico que toda a Igreja Católica tem. Então, ali são colocadas imagens. Ah, mas poxa, achei que era só a imagem de Exu e Pombagira. Não é. Na Quimbanda Punquê, alguns santos que a memória já dizia que na África eram cultuados, eram sincretizados, eram cruzados, né? Com entidades regionais, vieram para cá. É o exemplo de Santo Antônio. Tanto que nós vamos encontrar, não um, mas diversos pontos cantados de Umbanda antiga, Umbanda velha, tradicional. Ou mesmo de Quimbanda, elogiando, falando, invocando, cantando os poderes de Santo Antônio. Pega nos livros que você vai ver. Né? Dizendo que Santo Antônio é macumbeiro, Santo Antônio é mirongueiro, Santo Antônio é feiticeiro. Que liberdade é essa? Liberdade concedida já em território africano e veio para cá na memória. E aqui aumentou, porque Santo Antônio, quando o Negro Bonte chegou aqui, estava aqui. Né? Então foi um amigo que ele encontrou, porque já conhecia aquela estrutura lá na terra dele, para viver para cá escravizado. Então Santo Antônio está na Quimbanda, Santo Antônio pode estar no congá do quimbandeiro. Outro é São Cipriano, que já comentamos,
muito comum também, até porque os velhos umbandistas colocavam São Cipriano como o chefe da linha dos pretos velhos. Depois ele vai desaparecendo, né? E outro muito comum é Santo Onofre, também veio com os portugueses para cá e os portugueses levaram para lá, para a África. Santo Onofre atua como uma espécie de patrono do lar, aquele que garante a prosperidade, a comida, a bebida, tanto que os nossos avós ou bisavós do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais, de outros estados, colocavam a imagem de Santo Onofre, quando eram católicos devotos, dentro do guarda-comida, na época que não tinha geladeira, né? Zelando pela fartura da casa, que ela não diminua, sempre seja pelo menos constante, né? Ou demasiada, abundante. Santo Onofre, para terminar esse nosso encontro de hoje, na quimbanda é chamado de Aguará e existe o culto intenso desse senhor, que é um padroeiro da fartura. Nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado.